Olá a todos! Nessa nossa segunda aula sobre estequiometria, estaremos vendo alguns casos especiais, como neste caso, estaremos vendo reações com rendimento e reagentes com impureza. Em termos de cálculo, as duas formas de se trabalhar são semelhantes, mas em termos conceituais há uma diferença entre reações com rendimento e reagentes com impureza. Uma reação, ela depende de uma série de fatores cinéticos para acontecer. Quando esses fatores cinéticos não são favoráveis, isso faz com que tenhamos um rendimento reduzido para a formação de produto, ou até mesmo a reação muitas vezes nem acontece. Então, quando esse rendimento da reação, ou seja, quando essa reação acontece de forma parcial, isso acaba interferindo na quantidade de produto formado. Então, tem que ser levado em consideração o rendimento da reação na hora do cálculo. Já em termos de reagente com impurezas, nem sempre nossos reagentes apresentam 100% de pureza. Então, quando ele apresenta um percentual menor do que 100% de pureza, essa impureza tem que ser levada em consideração na hora de calcular. Por quê? Se ela não reage, ela não forma um produto desejado. Então, acaba dando uma quantidade diferenciada em relação ao que eu esperaria para a formação de produtos na minha reação. Então, vamos começar vendo a partir das reações com rendimento, conforme esse primeiro exemplo. Aqui nós temos o passo a passo para calcular uma reação com rendimento. Se vocês observarem, os 5 primeiros passos correspondem à aula passada sobre estequiometria, ou seja, são os dados fundamentais para a gente estar relacionando dentro de um cálculo estequiométrico. Então nós temos aqui que identificar as espécies que serão trabalhadas, propor uma reação balanceada, identificar as grandezas, relacionar os dados da reação e completar a reação com o que é fornecido como dado. Só que agora, neste caso aqui, foi acrescido nessas regras um 6º passo, que seria calcular o rendimento com base nos resultados obtidos. Então, a partir do 5º passo, que é onde eu obtenho o resultado final para a minha reação, eu vou fazer o 6º passo, que é relacionar o resultado obtido ao percentual de rendimento da minha reação. Então, vamos ver como é que funciona? Observe este primeiro exemplo. Em um processo de obtenção de ferro, a partir da hematita, ou seja, do Fe2O3, considere a equação não balanceada. Nesse caso aqui, eu já coloquei para vocês a equação balanceada. Então, ela já está balanceada. Então, o primeiro passo já está resolvido, que é propor a equação química balanceada. Utilizando-se 4,8 toneladas de minério, quem é o minério? Fe2O3. E admitindo-se um rendimento de 80% da reação, ou seja, nós temos um rendimento menor do que 100%, então esse 80% terá que ser levado em consideração ao final do cálculo. A quantidade de ferro em toneladas produzidas será D, então nós temos ali o primeiro passo que é estabelecido, que é propor a reação balanceada. O segundo passo é identificar as espécies que serão trabalhadas. Quem são essas espécies? Você vai ter um dado sendo fornecido sobre uma e algo sendo pedido sobre a outra. Então, essas duas espécies serão as trabalhadas. Então, neste caso aqui, ele pediu algo sobre o ferro e me deu algo sobre o minério, que é o Fe2O3. Então, minério, que é o Fe2O3 e ferro, são as duas espécies que serão trabalhadas. O terceiro passo é identificar as grandezas. Se vocês observarem, ele me dá 4,8 toneladas de Fe2O3. Tonelada, unidade de massa. E me pede a quantidade de ferro também em toneladas, ou seja, novamente, massa. Então, eu tenho uma relação massa para essa reação. O próximo passo agora é relacionar os dados fundamentais da minha reação. Então, se vocês observarem na reação, tem o seguinte, massa de 1 mol de Fe2O3, que é a massa molar, que eu coloquei para vocês aqui, 160 gramas. Depois ele quer massa de 2 mols de ferro, ou seja, 56, que é massa por mol, vezes 2, que dá 112 no total. Então, isso nós temos 160 gramas de Fe2O3 para 112 gramas de ferro. E o último passo, para se calcular o resultado esperado, é completar a regra de 3 com o que é fornecido como dado. E ele forneceu para a gente como dado 4,8 toneladas. Isso vai estar para X e esse X corresponde a 3,36 toneladas de ferro. Isso aqui seria o resultado esperado caso eu tivesse uma reação com rendimento de 100%. Só que ele informou para a gente que o rendimento dessa reação é de 80%. Então, isso aqui está para 100%.
Mas como o rendimento é apenas de 80%, então eu vou ter ao final, como produto da minha reação, uma massa de 2,69 toneladas de ferro. Então essa é a forma de se calcular rendimento. Eu coloquei para vocês aqui agora um segundo exemplo. Neste segundo exemplo, eu não dei o rendimento da reação, e sim pedi o rendimento da reação. Eu dei para vocês a massa que foi utilizada inicialmente e a massa de produto que foi formado de amônio. Então, primeiramente, nós temos a reação e ela está balanceada. Agora, eu vou identificar as espécies que serão trabalhadas. Nesse caso aqui, CaO, que é quem me dá um dado, e 102 gramas de NH3, ou seja, NH3 é a minha outra espécie que será trabalhada. Então, essas duas espécies serão trabalhadas. Se vocês observarem, ele me deu massa de CaO e massa de NH3. Então, eu tenho uma relação massa para as duas espécies. Agora, eu começo a relacionar os dados fundamentais da minha reação. Então, se vocês observarem, ele quer a massa de 1 mol de CaO e a massa de 2 mols de NH3. Isso nos dá 56 gramas de CaO, que está para 34 gramas de NH3. Lembrando que essas massas molares são encontradas na tabela periódica. Eu simplesmente somei. Cálcio 40, oxigênio 16, 56. Nitrogênio 14, cada hidrogênio igual a 1. Então, eu simplesmente somei e multipliquei depois por 2 para chegar a 34, porque nós temos 2 mols de NH3. E completo com o dado fornecido, no caso aqui, 224 gramas de CaO. Isso quer dizer o quê? Colocando 224 gramas de CaO, e essa reação reagindo totalmente, ou seja, com um rendimento de 100%, é esperado para compor o meu produto uma quantidade de 136 gramas de amônia. Isso aqui seria o esperado. Mas, na verdade, o resultado que nós obtivemos aqui não foi de 136 gramas, e sim 102 gramas. Então, se tivesse obtido 136 gramas de amônia, eu teria um 100% de rendimento. Como eu obtive 102 gramas de amônia, eu tive um rendimento de 75%. Então, essa forma invertida também é a forma de se cobrar rendimento de uma reação. Então, eu posso dar o rendimento e pedir a massa formada de produto, por exemplo, ou eu posso também dar a massa já do produto formado através de um rendimento inferior a 100% e pedir o rendimento da reação. Então, essas aqui são as duas formas de se trabalhar rendimento. Quando falamos em impureza, o ideal inicialmente é calcular já a massa pura. Então, você calcula a massa pura, a partir da massa pura do reagente que você vai estar utilizando, você aplica os demais passos da estequiometria que a gente viu na aula passada. Vamos ver como é que isso funciona? Uma amostra de 500 gramas de calcário apresenta 25% de impurezas, ou seja, a massa pura corresponde a 75%. Aí deu a decomposição térmica do carbonato de cálcio, que forma CaO e CO2. Calcule o volume de CO2 produzido na CNTP. Vamos só recordar, CNTP, condição normal de temperatura e pressão, 1 atm, 0 graus Celsius, 22,4 litros para cada mol de gás. A partir da decomposição da amostra. Bom, primeira coisa que eu falei para vocês como dica é calcular a massa pura, ou seja, 75% de pureza em cima de 500 gramas, que dá isso aqui, ó, 375 gramas. Então, essa é a massa da minha amostra pura. Agora sim, eu posso aplicar os demais passos da estequiometria, que é propor a equação balanceada, já está. Depois, identificar as espécies que serão trabalhadas. No caso aqui, o CaCO3 e o CO2, que é quem me forneceu o dado e é quem ele me pediu o volume. Depois, identificar as grandezas. As grandezas aplicadas aqui são massa, porque ele me deu unidade em gramas, e volume, que foi o que ele pediu para o CO2. Então, eu tenho uma relação aqui, massa-volume. Agora, o próximo passo é relacionar os dados da reação. Se vocês observarem, nós temos massa de 1 mol de CaCO3. Somando cálcio com carbono com 3 oxigênios, isso dá uma massa de 100 gramas, que está para volume de 1 mol de CO2. Como vimos na CNTP, 1 mol de CO2, 22,4 litros. Então, essa relação corresponde à relação na qual estamos fazendo para os dados fundamentais da reação. Depois eu completo a minha regra de 3 com o que é fornecido como dado no problema. Ele forneceu para mim como dado no problema uma massa de 375 gramas. Então, para 375 gramas, vamos ter um volume de 84 litros. Então, esse volume de 84 litros já é considerando somente a massa
pura da minha amostra. Uma outra forma de se fazer é calcular utilizando os 5 passos e depois fazer a relação percentual no final. O que você achou está para 100%, 75% vai te dar um resultado X. No final das contas, a gente vai ter o mesmo valor sendo obtido aqui do que eu fiz agora aqui, tá? Eu costumo, primeiramente, como dica, dar para vocês já calcular a massa pura. E a partir daí, vocês só aplicam as regras já pré-estabelecidas na aula anterior. Vamos a um outro exemplo? Nesse segundo exemplo, nós temos o gás chamado gás hilariante, que é o N2O, que pode ser obtido a partir da decomposição térmica do nitrato de amônio, que é o NH4NO3. Aí ele fala o seguinte: se 4 gramas de NH4NO3 obtivemos 2 gramas de gás hilariante, podemos prever que a pureza do sal é de ordem. Isso aqui é semelhante ao que nós fizemos no exemplo 2, na qual fiz aquela inversão para o rendimento. Ou seja, eu já dei a massa de produto formada para um rendimento inferior a 100% e pedi um rendimento agora. A mesma coisa eu vou fazer aqui agora, para achar o percentual de pureza da minha amostra. Vamos ver como é que funciona. Equação balanceada. Agora vamos identificar as espécies que serão trabalhadas, ou seja, ele me deu algo sobre o NH4NO3 e também sobre o gás hilariante, que é o N2O. Depois identificar as grandezas. Se vocês observarem, massa de um, massa do outro. Então, novamente eu tenho uma relação massa-massa. O próximo passo é relacionar os dados fundamentais da minha reação. Então eu tenho massa de 1 mol de NH4NO3, que está para massa de 1 mol de N2O, que dá isso daqui, ó, 80 gramas de NH4NO3, que está para 44 gramas de N2O. Completo a regra de 3 com que ele forneceu como reagente para a gente. Ele forneceu a massa de 4 gramas de reagente. Então, 4 gramas me daria uma massa de 2,2 gramas. Ou seja, se isso tudo aqui reagisse com um percentual de pureza de 100%, deveríamos ter obtido aí para o meu produto uma quantidade de 2,2 gramas. Só que se vocês observarem ali no problema, ele forneceu para a gente uma massa de 2 gramas. Ou seja, ele informou para a gente que a massa de produto obtida foi igual a 2 gramas. Então, com isso, eu tenho que fazer a relação agora. 2,2 gramas está para 100%, ou seja, se o percentual de pureza fosse igual a 100%. 2 gramas, que é a quantidade em massa obtida, estará para y vai ser igual a 91%. Significa que essa minha amostra apresenta um total de 9% de impurezas nela. Então, essa parte aqui corresponde a rendimento, ou seja, reações com rendimento ou reagentes que apresentam impurezas. Então, essa é a nossa segunda aula sobre estequiometria. Fiquem atentos às demais aulas e um abraço a todos.